Vamos orar, irmãos. Querido Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque nós estamos aqui com a tua permissão. O Senhor nos deu, ó Pai, todo o recurso para estar nesse lugar. O Senhor nos deu a disposição para isso também. E o desejo do meu coração, ó Pai, é que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê amor cada vez crescente pela Bíblia, pelo conhecimento. Que eu te peço, Pai, é isso. Desperta-nos para o conhecimento. Muitas vezes, Deus, muitas vezes, a gente percebe que as pessoas não amam o conhecimento como deveriam, e a ausência do conhecimento faz com que vivam vidas arruinadas, vidas instáveis, vidas em caminhos tortuosos. Ensina-nos nessa aula a respeito desse tópico importante do estudo das últimas coisas. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos preserve de toda interpretação errada, de todo entendimento equivocado, mas, Pai amado, que Teu Espírito Santo ilumine o entendimento de cada um de nós, para que esse estudo possa penetrar nossa mente, nosso coração, e que, acima de tudo isso, que esse ensino mude a maneira como nós encaramos a nossa vida. É a nossa oração, não apenas por nós que estamos aqui, mas é a nossa oração por cada igreja, por cada grupo, cada comunidade religiosa que se reúne em algum lugar, que o conhecimento seja hoje uma dádiva do Senhor a todas as pessoas. Em Cristo te pedimos. Amém. Escatologia nos Evangelhos e Cartas, sem Apocalipse. É o nosso estudo já há alguns meses, e Deus tem nos dado muitas lições importantes. Um fato é claro, irmãos: toda vez que começamos uma jornada é algo que parte de um ponto inicial em direção a um ponto final. E muitas vezes eu penso que quando a gente nasce, a gente não gosta muito dessa ideia de admitir que temos um ponto inicial e um ponto final. É meio monótono pensar nisso, né? A gente gostaria que os 80, 90 ou 100 anos da nossa vida fossem muito longos, que nunca acabassem aqui. E a gente não se prepara para um fim. Gostemos ou não gostemos, irmãos, cada dia que passa, nós estamos mais perto de algo muito, muito importante. Pode ser a morte, ou pode ser o retorno de Jesus Cristo. Nós aguardamos esses eventos. Jesus Cristo ainda não voltou desde que ele foi assunto aos céus, como Atos 1 descreve. Mas, por outro lado, muitos têm encontrado o fim dessa jornada pela morte. Mas, vivos ou mortos, Jesus Cristo voltará, e aqueles que são de Cristo estarão com ele. Aqueles que não são de Cristo passarão certamente por alguns procedimentos que Deus tem preparado. E um deles é o juízo ou o julgamento. Nessa aula de hoje, irmãos, eu quero atrair a atenção de vocês para o ensino de Cristo a respeito do juízo, com um foco especial a uma frase: dia do juízo. Convido você a prestar bastante atenção nisso, porque a palavra de Deus não descreve um juízo aleatório. Ela não descreve algo que vai acontecer como se não fosse planejado, muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela nos ensina no Novo Testamento, nos Evangelhos, nos ensina por meio de Pedro, de João, de Judas, que há um dia já preparado para que todo ser humano passe por um julgamento. Isso, de maneira bem clara e direta, irmãos, é para nós no seguinte: existe um dia preparado em que você e eu seremos julgados pelo nosso Deus. A grande pergunta nisso tudo é: será que a expectativa do juízo desperta em nós algum tipo de sentimento? Sentimento bom, do tipo: poxa, quer dizer então que está chegando o dia em que Deus vai me honrar, né? Não sei. Ou será que está chegando o dia em que as minhas vergonhas vão ser expostas a Deus? Uma coisa aqui, irmãos, que eu quero desmistificar, né? Não quero parecer alguém que quebra ícones colocados, mas eu acho meio pobre, sabe? Um ensino que sempre acompanha o ensino do juízo, que é o ensino que sempre nos leva a uma imagem do tipo: uma televisão, um retroprojetor, um data show,
que vai expor publicamente todas as obras humanas, e que Deus vai mostrar para todo mundo aquilo que você viu na internet, aquilo que você fez escondido, e que Deus então vai mostrar para todo mundo todas as obras que cada um fez. Sempre que fala de juízo, tentam colocar essa ideia. Eu não estou dizendo que ela é errada, mas também não consigo admitir que isso é uma boa ideia bíblica. A palavra fala que Deus há de julgar, irmãos, e que as obras humanas, elas são conhecidas de Deus, elas serão expostas em juízo. Agora, a natureza desse juízo, se é um juízo público, eu não sei. Eu acredito que o juízo vai começar a te dar outra perspectiva daqui por diante. É a minha intenção, se é o que o texto bíblico diz. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, para Mateus capítulo 10. E eu quero fazer hoje como faço em todas as aulas. Antes das conclusões, vem a exposição. O desejo que tenho é de mostrar para vocês, no Evangelho de Mateus, em Pedro e em Judas, o que a palavra nos ensina sobre o dia do juízo. Então, se nós não fizermos aqui hoje algumas conclusões, ou tentarmos concluir alguma coisa, eu quero que você se contente com o ensino da palavra, mesmo que a gente não fique tentando colocar algum significado nele, tá? Nós vamos começar a nossa aula de hoje com uma exposição do assunto. Mateus capítulo 10, versículo 15. A palavra de Deus, no capítulo 10 de Mateus, versículo 15, fala assim. A palavra fala: em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Uma observação nesse texto: Jesus Cristo estava enviando seus discípulos para que pregassem em cidades e aldeias, e Jesus Cristo fala: quando vocês chegarem numa cidade, declarem ali a paz, declarem a paz numa casa onde chegarem. Se vocês forem recebidos, ótimo. Se não forem recebidos, saiam daquele lugar, sacudam a poeira dos pés e vão para outro lugar. E quando vocês chegarem naquele outro lugar, vocês vão pregar o Evangelho, e se alguém ouvir, muito bem, se não ouvir, tudo bem. Mas Jesus faz um alerta. É uma palavra verdadeira essa que ele diz: no dia do juízo. Grave essa frase: dia do juízo. Jesus Cristo fala que Sodoma e Gomorra receberiam um juízo mais leve do que aquelas cidades que rejeitam o Cristo, o Messias. Jesus Cristo, irmãos, não está ensinando que o juízo vai ser parcial. Jesus não está ensinando que ele vai usar pesos e medidas diferentes. O que Jesus Cristo está mostrando é: Sodoma e Gomorra são conhecidas como ícones do juízo de Deus, porque foram alvo do fogo, do enxofre, do juízo e castigo pleno, total e irreversível de Deus. Então, quando nós pensamos em juízo, logo nós nos lembramos da cidade de Sodoma e Gomorra, que se tornaram modelos de castigo. Mas o que Jesus Cristo quer mostrar é uma cidade que rejeita Jesus, ou uma casa que rejeita Jesus, ele mesmo. Essa cidade vai passar por um juízo tão severo e mais severo do que o juízo de Sodoma e de Gomorra. Então Cristo nos diz: alguém que rejeite a ele mesmo estará em grande apuros. Pule para o capítulo 11 e observe comigo, versículo 22 a 24. O texto também fala de maneira bastante parecida. Capítulo 11, versículo 22 e 24, estou chamando sua atenção para a expressão dia do juízo. A palavra diz no versículo 22. Bem, vamos ler a partir do 20, tá? Passou então Jesus a increpar, ou seja, declarar juízo e ameaças às cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operados os mesmos milagres em que vós fizeram,
há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Discurso severo de Jesus. E Mateus usa a palavra increpar. Ele usa uma palavra num tom bastante acusativo, ameaçador, e ele fala, Jesus então estava ameaçando. Olha a natureza da ameaça de Jesus, irmãos. Cidades presenciaram milagres, cidades ouviram o discurso de Jesus, cidades viram o Cristo, mas elas não creram, não se arrependeram. Quando Jesus Cristo fala que outras cidades, como as cidades dos filisteus, Tiro e Sidom, como a cidade de Sodoma, muito destruída, se essas cidades tivessem experimentado o que Cristo fez, elas certamente teriam demonstrado arrependimento. A expressão pano de saco e cinza eram símbolos de humilhação. Povos em humilhação, irmãos, costumavam despir-se das suas roupas comuns e colocarem sobre si trapos. Eles costumavam jogar cinza para o alto, terra para o alto, e numa forma de dizer, estou arrependido, em humilhação, estou no pó e na cinza, numa atitude de quebrantamento. E o que Jesus Cristo fala? Se Tiro e Sidom tivessem visto os milagres que Corazim, que Cafarnaum, que Betsaida viram, elas teriam se arrependido. E o que Jesus Cristo fala? No dia do juízo haverá grande rigor para essas cidades. Observem, irmãos, o ensino de Cristo. Ele está nos mostrando que há um dia de juízo preparado, e que no dia desse juízo, aquelas nações que viram o Cristo, não o receberam, não se arrependeram, não se curvaram, essas nações estarão debaixo de um juízo grandioso, mais severo do que o juízo de Gomorra e Sodoma. Jesus Cristo fala mais. Vá para o capítulo 12, para o versículo 36. Capítulo 12, versículo 30. Vamos ler 35, tá? 35 e 36. Observem o que Jesus Cristo diz. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra vazia e profana que proferirem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quando Jesus Cristo usa essa ideia, irmãos, imagine o tesouro como se fosse uma arca, um baú que você tem na sua casa. Você pode abrir o baú que você tem, e de lá você pode tirar coisas boas e coisas ruins. Jesus Cristo diz que com o homem é a mesma coisa. O homem é como um baú do qual se tiram coisas boas e coisas ruins. E na verdade, irmãos, esse baú, esse tesouro, essa arca do homem, é na verdade o próprio coração humano. E Jesus Cristo diz, o homem que é bom, ele tira de si, do seu coração, coisas boas. Mas o homem que é mau, ele tira de dentro de si coisas más e coisas imprestáveis. E Jesus diz, cada palavra que você fala, cada palavra frívola, a ideia da palavra frívola, irmãos, é aquilo que se fala sem pensar, é aquilo que se fala como se não tivesse peso. Jesus Cristo, ele não via dessa forma. Jesus Cristo diz, ele fala, eu afirmo, cada palavra que você fala, achando que palavras não significam nada, eu quero te dizer, no dia do juízo, Deus vai te pedir contas das palavras que você fala.
Meus irmãos, abram os olhos. Abram os olhos. Somos uma geração boca suja, a geração dos palavrões. O palavrão foi incorporado no nosso vocabulário como algo normal. E o palavrão se tornou algo tão normal que a gente agora já fez distinção do palavrão aceitável, do palavrão não aceitável. A gente já entendeu assim que tem uns que são toleráveis. Não vou nem dar exemplo, irmãos, mas já tem os palavrões toleráveis. Mas Jesus Cristo, Ele diz o seguinte: pelas palavras do homem, ele vai ser justificado, e pelas palavras condenado. Sabe por quê, irmãos? As palavras que falamos demonstram quem somos. Aquilo que o homem fala demonstra quem ele é. Alguém que fala maldades é porque é um homem mau. Alguém que fala coisas feias é porque a pessoa é feia. Alguém que fala só de imoralidade é porque é imoral. Alguém que só fala de amarguras é porque é alguém dominado pelo ódio. A boca do homem demonstra o que o homem é. E Jesus Cristo diz: há um dia de juízo preparado, e o homem vai se arrepender de ter aberto sua boca para falar bobagens. Versículo 41, vamos lá, irmãos, mesmo capítulo. Vamos observar versículo 41, diz assim: ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e condenarão esta geração, porque eles se arrependeram da pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior que Salomão. Irmãos, consegue sentir o sentimento de Jesus? Não sei, Jesus Cristo falando dá uma sensação muito curiosa para mim. Dá uma sensação do tipo: não é possível, o povo está me colocando abaixo de Jonas e Salomão. Quando Jonas prega em Nínive, Nínive se dobra e se arrepende. Quando Salomão manifestava sua sabedoria, povos distantes faziam jornadas longas mesmo para ouvir Salomão. E agora estava diante do povo alguém maior que Jonas, mais sábio que Salomão. E o que as pessoas faziam? Nada. Não faziam nada, não ouviam. Provavelmente, se Jonas estivesse ali, o povo teria ouvido. Provavelmente, se Salomão estivesse ali, eles teriam ficado: oh, como Salomão é sábio. Mas estava ali o Filho de Deus, o Criador do universo, o Salvador do homem. Ele falava e o povo não ouvia. E sabe o que Cristo diz? Há um dia preparado. Há um dia preparado, o dia do juízo está preparado. E quando esse dia chegar, o rigor de vocês vai ser muito maior, porque vocês estão me rejeitando. Irmãos, esse é o ensino dos evangelhos a respeito do juízo. Se nós observássemos Mateus e Lucas e Marcos, nós veríamos que os três evangelhos, eles apresentam esses episódios. E é por isso que eu não quero observar com vocês aquilo que já vimos em Mateus. Essa é a razão de não ir a Marcos e Lucas. Mas eu quero mostrar para vocês que em Mateus há um ensino claro a respeito do dia do juízo. E é um dia de juízo preparado para colocar em xeque aqueles que rejeitaram Cristo, que falaram maldades e que não acolheram a mensagem do Salvador. Mas quero convidá-lo aí bem para o fim da sua Bíblia para ver dois textos, tá bom, irmãos? Mais dois. Eu quero observar com vocês em 2 Pedro, capítulo 2. Nós vamos observar em 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 7, 8 e 9. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. O apóstolo Pedro diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo
pelo que via e ouvia quando habitava com eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele povo. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Pedro, irmãos, nos lembra que no episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus preservou Ló e os familiares de Ló, mas que Deus naquele episódio não poupou aquelas pessoas. E sabe o que Pedro diz aqui para nós? Ele fala: povo, abram os olhos e prestem atenção. Deus, Ele sabe livrar da provação, ou seja, Deus salva do dia da provação, não que Deus evita o dia da provação, porque senão ele está contradizendo o Adilson aqui mais cedo, né? Porque a provação vem, Deus não nos evita a provação, mas Deus, Ele nos ajuda a sair ilesos, sair vencedores da provação. Aquele que é justo, ele sai do dia da provação vitorioso. Mas Pedro diz: aquele que é injusto, aquele que é mau, ele fica guardadinho ali, como que reservado para sofrer o juízo daquele dia. Pedro nos diz, irmãos, que Deus, ele livra o homem justo da condenação no dia do juízo, mas que o homem mau, que o homem justo está preparado para esse dia, como alguém que, tendo na sua casa um fogão a lenha, começa a coletar madeira, vai lá no mato, corta madeira, coleta a madeira de pessoas que oferecem e colocam bem no cantinho ali do seu fogão a lenha, esperando o dia de queimado. É assim o cenário. Capítulo 3, versículo 7. A palavra de Deus diz assim, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição de todos os homens ímpios. Veja, irmãos, o Rio de Janeiro, Copacabana, o Pão de Açúcar, a Fazenda das Palmeiras em Lafayette, nossa casa, tudo isso está preparado para o fogo. E a palavra fala que essa terra, contaminada como está, ela está sendo preparada para um dia em que ela há de ser destruída, e eu creio que refeita. E fala que esse dia do juízo, juízo da terra, será também o dia do juízo dos homens ímpios, ou seja, dos homens cujo coração está dominado pela maldade e pelo pecado. Veja o que Pedro nos ensina, irmãos. Há um dia de juízo preparado para todas as pessoas. E quero ver um último texto. Vá para 1 Pedro, pule uma página ou duas, ao capítulo 4, e veja comigo o versículo 17. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo... irmãos, 1 João, tá? 1 João, capítulo 4, estou enganando vocês aí, né? 1 João, capítulo 4, versículo 17. 1 João 4, 17. A palavra diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Deus é, também nós somos neste mundo. João, irmãos, está mostrando o seguinte: o homem que conhece Deus, conhece o amor. O amor de Deus em nosso coração nos dá segurança de que no dia do juízo nós seremos salvos por esse Deus, cujo amor habita em nós. João, irmãos, ele fala que o homem que conhece a Deus conhece o amor, e quem tem o amor de Deus dentro de si é livre do juízo. Bem, nós lemos vários textos, irmãos, e pode ser que os textos que lemos podem parecer assim meio aleatórios, meio vagos, que isso não entra na nossa cabeça, que nós não compreendemos o que quer dizer. A minha preocupação como professor de vocês aqui hoje é mostrar o texto,
antes de tentar extrair conclusões. E o que nós observamos nessa aula de hoje? Nós vimos Evangelho de Mateus, carta de Pedro, carta de João, e nós observamos algumas coisas específicas. Nós vimos que a rejeição de Cristo é uma causa grandiosa de juízo. Vimos que há um dia já preparado, quando os homens serão julgados pela qualidade da vida que têm. Pedro chegou a dizer que Deus, ele preserva o homem que é justo, mas que Deus também, ele não está desprezando o juízo do homem injusto, muito pelo contrário. Eu usei com vocês uma ideia meio dramática e que pode parecer maldosa. Alguns poderiam dizer: nossa pastor, mas Deus é cruel demais. Se Deus então reserva os ímpios para a condenação, significa que Deus é mau. Irmãos, o juízo não é mau, como nós acreditamos que o juiz do nosso fórum não é um homem mau. Aquele juiz, ele só decreta e declara a sentença que a pessoa ali diante dele merece. Ou seja, não é o juiz que está sendo colocado em foco aqui. O foco não está na qualidade, na bondade ou na maldade do juiz. O foco tem que ser colocado no réu, no homem colocado diante dele. E é isso que Pedro quer dizer. Para Pedro, Deus não é mau, como para nenhum escritor bíblico Deus é mau. Deus é apenas justo. E Deus então só vai retribuir àquele homem diante dele aquilo que ele merece. E João chega a dizer: o homem que conhece Deus é um homem que tem dentro de si o amor. E o amor de Deus habitando em nós é a garantia de que nós estamos livres no dia do juízo. Resumindo, o que João diz é: o homem que está em Deus, ele tem segurança no amor de Deus. E o amor de Deus é a prova de que eu não serei julgado e condenado. Mas o que será do homem que não está em Deus, irmãos? Ele não conhece Deus. Ele não tem segurança no amor de Deus, porque ele não está preocupado com Deus. Quero dizer para vocês que Jesus Cristo e outros escritores bíblicos anunciaram um dia de juízo. O juízo é o momento em que um veredito é anunciado. E eu quero dizer, irmãos, que da nossa ótica humana, pode parecer que todos os homens estão na mesma situação. Pode parecer que todos estão indo para o mesmo destino. Pode parecer que todos os homens vão ter o mesmo fim. E que no final das contas, todo homem vive, todo homem faz boas e más escolhas, todo homem morre e no final todos os homens vão para o mesmo lugar. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Um fato, irmãos, a sociedade dos dias de hoje é uma sociedade altamente inconsequente. É uma sociedade altamente inconsequente. É uma sociedade acostumada com impunidade. É uma sociedade acostumada com o senso de liberdade, o sentimento de fuga. É por isso que muitos homens cometem assassinatos e acham que vão ficar impunes. Que homens colocam máscaras e roubam e acham que vão ficar impunes. Que pessoas fazem escolhas ruins e pensam: eu fujo, eu cometo o crime perfeito, eu sou inteligente, eu sou muito capaz. E o homem acha que vai ficar impune. A impunidade, irmãos, ela habita a natureza humana. E sabe qual é o problema? O sentimento de impunidade, ele perverte a vida humana em sua perspectiva religiosa e espiritual, em conexão com o Criador. Porque é da nossa natureza achar que nós ficaríamos impunes perante Deus. Que aquilo que nós fazemos, com o corpo que eu recebi dele, com o fôlego de vida que recebi dele, diante dos olhos dele, que aquilo ficaria impune. Irmãos, parem para pensar nessa dinâmica. Filhos fazem coisas horríveis longe dos olhos do pai. Muitos de nós aqui não ousaríamos falar um palavrão diante do nosso pai, porque ele ia dar um soco na nossa boca, ele ia quebrar os nossos dentes, ele ia colocar a gente lá de castigo, o trem ia ser feio. Aí o que a gente faz?
A gente ia falar um palavrão escondido dele, porque a gente tem medo, porque a gente tem algum respeito. Mas irmãos, pasmem com aquilo que vou te dizer. Ninguém está nem aí com o que Deus pensa. A gente dá mais valor para o nosso pai, porque eu não falo um palavrão diante do meu pai, mas fazemos muitas coisas diante de Deus, sem medo de tomar, entre aspas, um murro na boca e ter os dentes quebrados. E a grande pergunta é, irmãos, homem ficaria livre disso? Será que a igreja de Deus acha mesmo que poderia viver de qualquer forma, sem a certeza de um dia de prestação de contas? Isso, irmãos, é uma irreverência muito grande. E Jesus Cristo fala, isso não vai acontecer, porque já existe um dia na mente de Deus, onde o juízo há de ser decretado, onde o homem vai ver que as escolhas que faz, as palavras que diz, as obras que pratica, todas elas serão colocadas debaixo do crivo de Deus. A palavra juízo, irmãos, é uma palavra que pode trazer para nós 3 ideias básicas. A palavra de separação, distinção e julgamento propriamente dito. Quando eu falo com vocês nessa aula sobre juízo, eu quero trazer para vocês 3 aspectos do juízo. A perspectiva da sentença, mas também a perspectiva da separação, e também a perspectiva da distinção, porque o juízo de Deus tem esses 3 aspectos, eu creio. O aspecto da sentença em si, a sentença culpado, a sentença absolvido, mas tem também o aspecto da separação, onde Deus, Ele coloca à parte aqueles que são dele, e Ele coloca separado aqueles que não são dele, o que é também o momento da distinção, onde os de Deus e os que não são de Deus são claramente reconhecidos, mesmo que hoje pareça difícil, porque o trigo cresce junto com o joio, e é difícil saber quem é de Deus e quem não é. E Jesus Cristo, quando conta essa parábola, Ele fala, o trigo cresce, o joio cresce, eles podem confundir a visão daquele que observa, mas há de chegar um dia de juízo, onde todos poderão ver que existe joio, mas que existe trigo no meio do joio, porque será o dia da distinção, o dia da diferenciação. É importante, irmãos, que a gente entenda isso, porque existe alguém observando nossas obras, alguém que tem o direito de julgar. Nessa aula, irmãos, mais do que oferecer para vocês a certeza desse dia, eu faço um apelo sincero. Existe alguém observando nossa vida. Existe alguém observando aquilo que nós colocamos e tiramos do nosso tesouro, que é o nosso coração. Existe alguém que contempla aquilo que nós fazemos, falamos, pensamos e colocamos para fora. E essa pessoa que vê tudo, ela sabe que tem o direito de julgar. As ações humanas estão sendo levadas em consideração. Cada ação humana está sendo levada em consideração. E a existência do juízo, irmãos, implica para nós que o fim não é o mesmo para todas as pessoas. Pense nisso. Se existe juízo, é porque existem 2 sentenças. E se existem 2 sentenças, significa que há 2 possibilidades, há 2 destinos. E quando a palavra de Deus diz que o juízo é certo, significa que há 2 sentenças, que há 2 condenações, que há 2 destinos possíveis. Quando falo 2 condenações, irmãos, é uma expressão errada, tá? Há 2 sentenças, 2 possibilidades, 2 sentenças, é a palavra que queria dizer. Nós estamos diante disso hoje. Mas vamos ser honestos com a Bíblia, nesse último momento da nossa aula. Tem o dia do juízo. O juízo é inevitável. Existe alguém observando.
obras e vida humana estão sendo colocadas em questionamento. Mas a pergunta que você, cristão, pode fazer agora é: pastor, quer dizer então que nós vamos ser julgados pelas obras, não é? Quer dizer então que todo mundo vai ser julgado pelas obras? Não necessariamente, irmãos, não necessariamente. Eu quero mostrar para vocês que tudo aquilo que eu disse de Mateus e dos outros livros concorda com algo que João vai dizer. Para concluir nossa aula de hoje e dar um espaço para vocês interagirem, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, ao capítulo 3, para mostrar para vocês que o juízo, ele tem para nós uma perspectiva específica e clara. O juízo de Deus, ele é claro, ele é muito claro, e que o juízo, ele já está dado. O juízo que separa os homens já está dado. João 3,16, a palavra diz, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, porém, já está julgado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que suas obras não sejam manifestas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas diante de Deus. Vá para o capítulo 5 e veja comigo o versículo 24. João 5, 24. A palavra diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Jesus está dizendo, irmãos, então Jesus diz, é verdadeiro o que digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu quero dizer a todos nessa manhã que o homem que tem Cristo, ele já tem a sua sentença conhecida. O homem que não tem Cristo, também já tem sua sentença conhecida. Nós estamos falando nessa aula, irmãos, a respeito de juízo, a respeito de um dia preparado por Deus, onde os homens terão suas obras julgadas. Mas o juízo, ele já pode ser conhecido claramente hoje. Não apenas a sentença, como a separação, como a distinção, a linha traçada por Deus, ela já está clara. Como se Deus tivesse diante de nós um corredor como esse. A linha já foi estabelecida e agora as pessoas estão posicionadas diante desse fato. Quem recebeu Jesus Cristo no ato da fé, quem ouviu sua voz, creu, se humilhou em arrependimento, quem pratica obras dignas desse Cristo, essa pessoa já tem uma sentença dada. Aquele que por outro lado rejeitou esse Cristo, essa pessoa também já tem sua sentença dada. O juízo pode ser entendido nessa aula, irmãos, da seguinte forma: todo aquele que rejeita o governo de Jesus sobre si, todo aquele que não vive na prática das obras que Cristo nos ensina, pela obediência dos seus mandamentos, essa pessoa já está julgada. Não tem a ver com eu definir quem vai para o céu ou para o inferno. Não tem a ver com eu ir num velório e ficar preocupado se aquela pessoa foi para o céu ou para o inferno. Não tem a ver com alguém perguntar: pastor, meu parente é assim assado, será que ele vai para o céu ou para o inferno? Irmãos,
isso não é da nossa conta. Na prática não é da nossa conta. Eu não tenho como responder isso. A única coisa que eu posso dizer para todo mundo é: a linha já foi feita. Deus já riscou o chão e já fez a linha. E a divisão é Cristo. Quem ouviu a mensagem de Cristo e creu, e pratica obras dignas de Cristo, essa pessoa já é livre da condenação. Ela é livre da condenação do inferno. Mas aquela pessoa que, sabendo que Cristo veio, o que Cristo disse, faz o mesmo que Corazim, Betsaida, Jerusalém e Cafarnaum, essa pessoa já tem a sentença dada, porque elas viram Cristo e rejeitaram esse Cristo. O juízo, irmãos, é inevitável. O dia do juízo já está na mente de Deus, e Deus há de julgar os homens. Mas eu quero nessa aula falar e focar em um aspecto do juízo, o juízo que distingue os da vida, os da morte, os de Cristo, os que não são de Cristo, os que são salvos, os que perecem. Nessa manhã eu quero te dizer que existe o aspecto mais importante do juízo, que é aquele que separa o joio do trigo. E nós precisamos estar preparados, irmãos, porque Deus já tem um dia pronto, onde as pessoas passarão por essa forma de juízo. Mas eu quero deixar para a semana que vem um segundo aspecto do juízo. Pense comigo, os que são de Cristo já foram separados daqueles que não são de Cristo, mas a palavra nos ensina que os que são de Cristo passarão por um julgamento também. Se há um julgamento que separa os que são de Cristo e os que não são, e cada um já tem uma sentença dada, os de Cristo têm a vida, os que não são de Cristo têm a morte. A palavra nos diz também que aqueles que são de Cristo serão também julgados em um julgamento específico para si. Eu poderia dizer nessa manhã, irmãos, sem medo, embasado pelas Escrituras, só o que está em Cristo será julgado pelas obras. O julgamento das obras é para o cristão. O julgamento do ímpio é apenas uma sentença: rejeitou Cristo, morte. Os homens não vão ser julgados todos pelas obras. O juízo da humanidade é com base em um argumento: aceitação, rejeição de Cristo. Mas uma vez que alguém escolhe Cristo, esse será julgado pelas obras. Se eu não estiver muito equivocado, irmãos, é isso que a Bíblia ensina. E semana que vem quero mostrar o segundo aspecto desse juízo, para que a gente possa então entender o juízo do cristão. Mas por hoje, eu realmente tenho a intenção de dizer que há um dia de juízo preparado para toda a humanidade, e que o critério do juízo já está definido. O critério já foi definido, irmãos, e o critério é: quem tem o Filho tem a vida. Aquele que ouve a palavra de Cristo e crê no Deus que o enviou não será condenado, já passou da morte para a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12 fala: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E João fala: eu quero dizer que quem tem Cristo tem que ter certeza da vida eterna. E a palavra de Deus vai insistir um pouco mais. O julgamento é este: Cristo veio ao mundo e foi rejeitado. Quem rejeita Cristo já está condenado. Irmãos, saiam da igreja hoje com uma certeza: tudo mesmo, tudo que a gente pode fazer de sensato, inteligente na nossa vida, é depositar a nossa vida em Cristo. Porque se a gente tiver Cristo, mesmo que as nossas obras julgadas sejam reprovadas pelo juízo de Deus, a esperança que a Bíblia nos dá é que a vida nós já temos. Porque a vida, irmãos, a vida eterna não reside na obra que o homem pratica. A vida eterna reside em Cristo. Aquele que está em Cristo tem isso. Mas nós cristãos teremos nossas obras julgadas naquilo que nós cremos ser um juízo de galardões, recompensas e puxão de orelhas.